Então, irmãos, o tema da nossa aula é como desenvolver um esboço homilético. Ah, o que eu quero dizer com isso, irmãos, nós estamos aqui procurando tratar a respeito de um dos elementos essenciais na hora de preparar e de pregar a palavra de Deus. Há três elementos que são fundamentais para uma pregação. O primeiro elemento é o elemento do estudo do texto. Você precisa estudar o texto bíblico. O segundo elemento é o elemento da estruturação do sermão. Uma vez que você estuda o texto, você agora vai estruturar o sermão. E, em terceiro lugar, você estuda o texto, estrutura o sermão, e então chegou a hora de você entregar o sermão. Essa nossa aula, ela não vai lidar tanto com a primeira etapa da pregação, que é a etapa do estudo do texto, e nem também com a terceira etapa da pregação, que é a etapa da entrega do sermão. Essa nossa aula vai centrar-se na etapa da estruturação do sermão, ok? Então, nós não vamos aqui tratar sobre como estudar um texto bíblico ou um assunto bíblico, e nem também sobre oratória. Nós vamos tratar aqui de homilética. E o que eu vou passar para vocês aqui é a maneira mais prática, mais simples de você desenvolver um esboço homilético. Essa é a maneira que eu utilizo no meu dia a dia. No nosso curso de teologia, eu ensino isso com muito mais profundidade, mas você não precisa tanto daquela profundidade toda se você dominar isso que você vai aprender aqui nessa aula, ok? Então, essa aula aqui é a maneira que eu entendo ser a mais prática, mais simples de você desenvolver um esboço homilético. Uma vez que você estudou o texto, como que você transforma aquilo que você estudou em uma pregação, em um esboço homilético? Eu tenho certeza que se você já pregou, se você já teve essa experiência de pregar a palavra de Deus, você já deve ter sofrido nesse momento de estruturar. Como é que eu vou pregar isso daqui? Como é que eu vou estruturar, organizar essas ideias? Então, o que eu vou ensinar aqui para vocês é a maneira que eu entendo ser a mais prática, a mais rápida, não rápida no sentido de desleixado, ok? Mas a mais prática mesmo de você desenvolver um esboço homilético. Mas eu queria começar falando aqui sobre como não desenvolver um esboço homilético. Eu quero começar aqui corrigindo dois erros muito comuns que as pessoas cometem quando o assunto é estruturar um sermão. E o primeiro erro é desenvolver o esboço antes de estudar o texto ou o tema bíblico. Se você é um ser humano como eu, você já deve ter passado por isso. Você é chamado para pregar, você é convidado para pregar, ou você é pastor e tem que pregar. Você pega, então, o texto bíblico e você já lê o texto bíblico pensando o seguinte: onde estão os pontos? Como é que eu vou pregar esse texto aqui? O que eu vou ensinar aqui? Deixa eu ver se eu identifico aqui os pontos da minha pregação. Isso é muito complicado, não faça isso, ok? Não chegue diante de um texto já pensando em como pregar aquele texto. Não, se você vai pregar, você tem que estudar antes de fazer a sua pregação. Você tem que estudar o texto primeiro. E aí o estudo do texto envolve o estudo das palavras, das sentenças, consultar uma concordância, consultar um comentário, e, enfim, existem técnicas, métodos de estudo do texto. Então, uma vez que você estuda o texto, agora sim é que você deve pensar em como transformar aquilo em um esboço de pregação, ok? Então, não prepare
a sua pregação sem antes estudar o texto. Não prepare o seu esboço sem estudar o texto. Já aconteceu comigo de eu cair nesse erro de estruturar um sermão sem estudar o texto, e aí quando eu fui estudar o texto, eu vi que a minha estrutura, o meu esboço estava errado, não refletia de fato o que o texto estava dizendo. Então, primeiro estude, depois estruture. O segundo erro muito comum que as pessoas fazem é desenvolver um esboço sem estudar o texto. Então, o que eu quero dizer com isso? Em primeiro lugar, tem muita gente que primeiro faz o esboço e depois vai estudar o texto e alimentar o seu esboço. Não faça isso. E tem gente também que faz o esboço e não estuda o texto bíblico. Isso é ainda mais grave de você fazer isso, certo? Geralmente, pessoas que desenvolvem o esboço sem estudar o texto ou o assunto bíblico são pessoas que desenvolvem esboço com base na sua criatividade. Isso, infelizmente, é muito comum. Eu já vi pregações, por exemplo, 5 benefícios do devocional familiar. Então, o pregador estabelecia lá 5 benefícios, e depois que ele estabelece os 5 benefícios, aí ele vai ver o que a Bíblia diz, ele vai pegar alguns textos para basear. Não faça isso, ok? Você quer expor as Escrituras, você quer ensinar as Escrituras. Então, você deve fazer o seu esboço com base no que você estudou das Escrituras, ok? Então, esse é o primeiro alerta aqui. Não seja um apressado por esboço. Não seja aquela pessoa que pensa que pregar é necessariamente fazer um esboço. Não. Antes do esboço, tem um passo importantíssimo, que é o passo do estudo do texto ou do assunto que você vai tratar na sua pregação, ok? Então, agora que eu fiz esses alertas, vamos então começar aqui definindo o que é um esboço homilético. O esboço homilético, irmãos, ele é constituído de 3 elementos. O primeiro elemento é a introdução. Então, o primeiro elemento do seu esboço, do esboço da sua pregação, é a introdução. A sua introdução precisa ser uma introdução que chame a atenção dos seus ouvintes e que leve os seus ouvintes para o assunto da sua pregação, ok? A sua introdução, então, chama a atenção dos ouvintes e conduz os seus ouvintes para o assunto, o tema, a ideia central da sua pregação. Então, depois da introdução, você tem o corpo do sermão. E o corpo do sermão, ele é formado de 3 elementos. Ele tem a ideia central, os pontos e as chamadas sentenças de apoio, ou frases de apoio, ok? Então, o sermão, ele tem a introdução, tem o corpo e tem também a conclusão. Depois, então, da introdução, do corpo, você tem a conclusão. Basicamente, então, este é um esboço homilético, introdução, corpo e conclusão. Eu tenho certeza que a sua maior dificuldade é com o corpo do sermão. Quando as pessoas me procuram querendo dicas de como estruturar um sermão, elas estão mais preocupadas com esse segundo aspecto do esboço, que é o aspecto do corpo do sermão, que é o aspecto em que você tem que desenvolver a ideia e os pontos do sermão. Então, nessa aula, eu quero tratar com vocês apenas do corpo do sermão, ok? E a primeira dica que eu dou a vocês é a seguinte: sempre comece a preparação do sermão pelo corpo, não pela introdução. É muito comum também, esse é um erro muito comum,
quando as pessoas vão preparar uma pregação, elas começam com a introdução. Na verdade, tem muita gente que desenvolve uma introdução bem legal e, a partir da introdução, produz algum esboço, alguma ideia, alguma pregação legal a partir dessa introdução. Não. Você tem que começar primeiro com o corpo do sermão. Por quê? Porque uma vez que você sabe o que você vai falar na sua pregação, você vai estar pronto para saber, você vai estar mais preparado para saber como introduzir aquele conteúdo e como concluir aquele conteúdo. Então, sua primeira preocupação quando você estiver preparando um sermão é você preparar a ideia central, os pontos e as sentenças de apoio, ok? Esse é o seu primeiro. Uma vez que você tem isso pronto, aí você pensa qual é a melhor forma de introduzir as pessoas a isso daqui que eu vou falar. E qual é a melhor forma de concluir isso daqui que eu vou falar, ok? Então, não se preocupe com a introdução, não se preocupe com a conclusão, até que você tenha o corpo do seu sermão todo preparado, certo? Então, vamos aqui começar, então, a tratar sobre o corpo do sermão. Como eu disse a vocês, o corpo do sermão, ele gira em torno da ideia central, também chamada de ideia homilética. Então, no nosso curso, e eu, no meu dia a dia, nas pregações, no meu ministério, eu prefiro essa metodologia, não é a única metodologia, mas em que o corpo da sua pregação, o assunto da sua pregação, ele gira em torno de uma ideia central. A sua pregação vai declarar uma ideia central e tudo vai girar em torno dessa ideia central. Essa ideia central, ela é a ideia central do texto bíblico ou do tema bíblico que você estudou. Você estudou um texto e você, então, descobre qual é a ideia central daquele texto. A ideia central do texto é a ideia central da sua pregação. E, portanto, a sua pregação vai girar em torno desta ideia. E um termo mais político ou polido para a ideia central é o termo ideia homilética, certo? E a ideia central, irmãos, é uma declaração que define para os seus ouvintes qual é o assunto do sermão. E note que eu coloco aqui o assunto em maiúsculo, em caixa alta, porque eu quero enfatizar que a sua pregação, ela precisa ter um assunto só, ok? Então siga esse meu conselho. Esse é um conselho não meu, na verdade, é um conselho de muitos estudiosos da área da pregação, que a sua pregação, ela gira em torno de um assunto. Você vai falar a respeito de um assunto. E este assunto da sua pregação, ele é resumido na sua ideia central. Por exemplo, você vai tratar a respeito de pregar a palavra de Deus fielmente. Então, você vai resumir o assunto da sua pregação assim: devemos pregar a palavra de Deus com fidelidade. Então, essa é a ideia central do seu sermão. É a partir dessa ideia que virão os pontos, que virá aquilo que você vai falar a partir de então. Você declara para as pessoas que o assunto da sua pregação é esse, que nós devemos pregar a palavra de Deus com fidelidade. Mas como nós podemos pregar a palavra de Deus com fidelidade? E aí você vai dizer 3 maneiras, 4 formas, 5 aplicações, enfim. Então, a ideia central é o que resume
ao assunto do seu sermão. Outro exemplo, a Igreja de Cristo tem o dever de fazer discípulos. Você afirma para os irmãos, irmãos, o assunto que eu quero tratar com vocês nessa noite é que a Igreja de Cristo tem o dever de fazer discípulos. Essa é a ideia central do sermão. O sermão vai girar em torno disso. Ou então, o pastor necessita ser qualificado ao ministério. Então, note que eu estou dando aqui exemplos de ideia central, certo? Mas estes exemplos aqui, devem ser retirados de um texto. Você estuda um texto bíblico e retira desse texto a ideia central. E essa ideia central, então, é aquilo que vai governar o seu sermão. Então, você tem a ideia central, agora você precisa dos pontos. Os pontos da pregação, elas são ou aplicações da ideia central, ou comprovações da ideia central, ou explicações da ideia central. Então, por exemplo, se você vai aplicar a ideia central, você vai dizer o seguinte, irmãos, e hoje eu gostaria de mostrar a vocês 3 maneiras de pregarmos a palavra de Deus. E hoje eu gostaria de mostrar a vocês 4 formas do marido amar a sua esposa. Ou seja, você está aplicando a ideia central. Ou então, se você quer comprovar, você quer provar a ideia central do texto. Você vê que o texto está querendo provar alguma coisa. Então você diz, irmãos, e eu hoje gostaria de apresentar a vocês 4 razões pelas quais nós devemos fazer discípulos. Ou então, hoje eu gostaria de mostrar a vocês 3 provas de que Deus é fiel. Então os seus pontos estão provando a sua ideia central. Ou então você pode dar explicações da ideia central. Você pode dizer o seguinte, irmãos, hoje eu gostaria de mostrar 4 verdades. Ou então, hoje eu gostaria de mostrar como nós podemos fazer discípulos. Então eu tenho um exemplo aqui. Imagine a seguinte pregação. A Igreja de Cristo tem o dever de fazer discípulos. Essa é a ideia central do seu sermão. Você diz para os irmãos, irmãos, eu gostaria de dizer a vocês essa noite que a Igreja de Cristo tem o dever de fazer discípulos. É isso que Mateus 28 está nos ensinando. Jesus está nos ensinando que a Igreja de Cristo tem o dever de fazer discípulos. E agora, então, você vai levar os irmãos para os pontos da sua pregação. E eu gostaria, então, de mostrar a vocês 3 maneiras que Jesus nos ensina como ele quer que discípulos sejam feitos. Como Jesus quer que nós façamos discípulos. Em primeiro lugar, através do evangelismo. Em segundo lugar, através do batismo. E em terceiro lugar, através do ensino. Então, note que estes pontos aqui, eles estão explicando a ideia central. A ideia central diz que nós devemos fazer discípulos, mas como fazer discípulos? Como é que me explique isso? Como é que eu vou fazer discípulos? Através do evangelismo, através do batismo, através do ensino, ok? Mas outro texto pode ser que a ideia central está sendo aplicada, em outro texto está sendo provada, ok? Mas o importante de você agora é você entender que o corpo do sermão, ele possui uma ideia central, e essa ideia central leva aos pontos, ok? Então o corpo precisa girar em torno de uma ideia central, e os pontos, então, são desenvolvimentos dessa ideia central. Agora, nós temos também, no corpo de um sermão, as chamadas sentenças de apoio.
que são muito importantes e que, na minha experiência, avaliando pregação de alunos e de outras pessoas avaliando minhas pregações também, isso é o que mais pega nas pessoas. É a razão pela qual as pessoas mais viajam, os ouvintes mais viajam nas pregações. É pela falta de sentenças de apoio. Então, o que são essas sentenças de apoio? São aquelas declarações que são estrategicamente ditas para que as pessoas acompanhem, para que as pessoas acompanhem o seu raciocínio. Por exemplo, nós temos basicamente 3 tipos de sentenças de apoio. Nós temos a proposição. Então, a proposição é quando você anuncia para as pessoas o que você vai fazer, certo? Por exemplo, a Igreja de Cristo deve fazer discípulos. E hoje eu vou explicar a vocês 3 maneiras de fazer discípulos segundo a Jesus. Por que que isso é importante? Porque quando você anuncia isso para os seus ouvintes, eles colocam na cabeça, então ele vai falar de 3 maneiras. Então vamos lá, ele vai falar da primeira maneira, depois a segunda e a terceira. Então você condiciona a pessoa a prestar atenção e tentar encontrar na sua pregação essas 3 maneiras. E então, além da proposição, você utiliza sentenças de transição, que são fundamentais, meus irmãos, que são aquelas sentenças que anunciam os pontos. Então, quando você diz, hoje eu vou explicar 3 maneiras de fazer discípulos segundo Jesus. E a primeira maneira é através da pregação do evangelho. Quando você declara para as pessoas a primeira maneira as pessoas prestam atenção. Ele começou a explicar a primeira maneira. Aí você explica aquele ponto. Quando você termina de explicar a primeira maneira, você então anuncia. Irmãos, a segunda maneira, e você tem que fazer isso, irmãos, de maneira enfática, para que as pessoas acompanhem o seu raciocínio. A primeira maneira é essa. A segunda maneira de fazer discípulos é através do batismo. E, portanto, já vimos a primeira maneira, a segunda, agora vamos para a terceira maneira. Quando você anuncia as sentenças de transição, as pessoas vão acompanhando você. Muitos pregadores falham em não utilizar essas transições e, portanto, as pessoas não acompanham, as pessoas não sabem onde eles estão na pregação. Você pode até acertar na proposição e dizer, irmãos, hoje eu vou falar de 3 maneiras de fazer discípulos. Mas se as suas sentenças de transição, elas são frágeis, elas não são fortes, elas não estão claras na sua pregação, as pessoas podem se perguntar, ele está na primeira maneira, ele está na segunda, ele está em qual? Certo? Então, que as pessoas não pensem, não viajem na sua pregação por culpa sua. Que elas, se elas viajam na pregação, que seja um problema delas com Deus, ok? O nosso papel é fazer bem feito como expositores da palavra de Deus. Então, você tem a proposição, você tem as sentenças de transição e você tem também as recapitulações, que são muito importantes. O que são recapitulações? São as recapitulações breves daquilo que você já disse. Então, se você vai fazer um sermão de 3 pontos, você fala, a primeira maneira é essa, a segunda maneira é essa. E para ajudar as pessoas a acompanharem o seu raciocínio, dê uma breve recapitulada quando você for anunciar o terceiro ponto. Então, vamos imaginar que isso daqui é uma pregação. Vamos desde a ideia central. Você diz, irmãos, hoje, com base em Mateus capítulo 28, eu quero dizer para vocês
que a igreja do Senhor Jesus Cristo tem o dever de fazer discípulos. Aí vem a proposição. E eu quero explicar a vocês as 3 maneiras ensinadas por Jesus de fazer discípulos. Se você vai fazer discípulos, você tem que praticar essas 3 ações aqui. São as 3 maneiras de Jesus para fazer discípulos. Em primeiro lugar, a primeira maneira ensinada por Jesus para fazer discípulo é pregando o evangelho, indo pregar o evangelho. Note que quando eu enfatizo, as pessoas acompanham. Ele está na primeira maneira. Aí você explica, então você diz, agora que nós vimos a primeira maneira ensinada por Jesus sobre como fazer discípulos, vamos agora então para a segunda maneira. A segunda maneira de fazer discípulos é através do batismo. Uma vez que você prega o evangelho, a pessoa crê em Cristo, ela precisa ser batizada. Veja que eu recapitulei o primeiro ponto para ir para o segundo. Então você explica o segundo ponto e antes de ir para o terceiro ponto, você recapitula, você diz, irmãos, até aqui nós vimos que o Senhor Jesus Cristo nos diz que nós temos o dever de fazer discípulos e que isso é feito, em primeiro lugar, através da pregação do evangelho, em segundo lugar, através do batismo daqueles que creram, e em terceiro lugar, através do ensino da palavra do Senhor Jesus Cristo. Então, a terceira maneira de você fazer discípulos é ensinando a palavra do Senhor Jesus Cristo. Então, se você está acompanhando aí, você deve estar percebendo, portanto, o poder que tem as sentenças de apoio. E qual é o grande valor da sentença de apoio? É ajudar as pessoas a acompanharem o seu raciocínio. O grande vilão da pregação expositiva é a dificuldade que as pessoas têm de acompanhar o raciocínio daquele que está pregando. Então, utilize sentenças de apoio, utilize essas sentenças que ativam na mente das pessoas o lugar onde você está dentro da sua pregação. Ok? Agora, irmãos, que você entende o corpo de um sermão, eu quero, então, tratar com vocês sobre como fazer isso, certo? Então, agora que você entendeu os elementos de um esboço homilético, agora eu quero ajudar a vocês sobre como desenvolver um esboço homilético. E não sai daí, certo? Porque a partir de agora eu vou mostrar a vocês o método mais prático de você desenvolver um esboço homilético, ok? Só abrindo um parênteses aqui. Esse método aqui, irmãos, ele é extremamente útil. Só fazendo uma brincadeira, eu só não divulgo esse método dizendo assim, pregação homilética para apressados, porque eu acho que isso vai ser muito mal interpretado, mas de fato, eu já passei por muitas situações, eu imagino que você também, em que você é chamado para pregar e você não tem muito tempo para se preparar. Então, como é que você vai preparar uma pregação? Então, esse método aqui, ele é muito útil, tanto para aquele que gastou um bom tempo estudando o texto, que teve tempo para se dedicar e para estudar, como para aquele que não teve tanto tempo assim, ok? E veja bem, eu não estou, guardem isso, que fique gravado, eu não estou dizendo aqui que eu vou ensinar a vocês um método de você preparar a pregação rápido sem estudar o texto. Quer seja rápido, quer seja levando horas estudando o texto, você precisa estudar o texto, ok? Sempre estude o texto. Muitas vezes você vai ter tempo para estudar, outras vezes você vai ter pouco tempo para estudar. O meu ponto aqui é, na hora de preparar um esboço, essa daqui é, na minha perspectiva, a maneira mais prática. Então,
Acompanhe agora a dica que eu vou dar para vocês. Toda pregação, como a gente já viu, deve ter um assunto apenas, declarado na ideia central e desenvolvido nos pontos. Meus irmãos, façam isso. Não façam pregações sobre vários assuntos. Não. Pregue sobre um assunto declarado na ideia central e desenvolvido nos pontos, ok? Sendo assim, nós já vimos isso, o elemento mais importante para desenvolver o esboço é você ter uma ideia central apoiada por pontos. Uma vez que você tem a ideia central e os pontos, o seu esboço está pronto. Aí você deve estar pensando, não, Neto, mas isso é muito lógico, isso é muito claro. Agora, como é que você descobre a ideia central e os pontos em um texto? Esse é o ponto que eu tenho certeza que é a grande dificuldade de todos nós que estudamos para pregar. Como descobrir a ideia central e os pontos de um texto? Aí vai a dica de ouro. Para garantir que a sua ideia central e os seus pontos vão refletir o ensino bíblico, ou seja, nós não queremos que a ideia central do seu sermão venha da sua cabeça, que você pense, não, hoje eu quero pregar sobre casamento e eu quero ensinar que o marido deve ajudar a esposa nas tarefas do lar. Esse é o assunto que eu quero para o sermão e eu agora vou procurar algumas ideias. Não, isso aqui é uma aula e isso aqui, a Escola Charles Spurgeon é um curso de pregação expositiva. Nós queremos expor o que a Bíblia diz. Então, você quer expor o que a Bíblia diz, as ideias da palavra de Deus? Então, anote isso daqui. Para garantir que a ideia central e os pontos da sua pregação vão refletir o ensino da Bíblia, você deve estudar o texto fazendo duas perguntas. Em primeiro lugar, qual é o assunto desse texto? E em segundo lugar, o que o texto está falando sobre este assunto? Parece muito óbvio para você, mas isso daqui, irmãos, é uma verdadeira pérola para o pregador. Você vai pregar em um texto, você vai pregar em um tema, você deve sempre fazer essas duas perguntas. Qual é o assunto desse texto? E, em segundo lugar, o que o texto está falando sobre este assunto? Então, vamos aqui para um exemplo. Mateus 28, 19 e 20, que é o texto que nós estamos trabalhando aqui. O texto diz, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então você lê esse texto e você se pergunta, qual é o assunto desse texto? Qual é o assunto central? Sobre o que esse texto está falando? Então, quando você lê esse texto de Mateus 28, 19 e 20, o que parece para você, o que você está vendo que é o assunto desse texto? O assunto desse texto é a ordem de Jesus de fazer discípulos. Jesus está ordenando que os seus discípulos façam discípulos. Este é o assunto desse texto. Agora não é hora de você me dizer o que o texto está dizendo. Não. Você tem que responder só isso. Qual é o assunto deste texto? Só isso. O texto está falando de uma ordem de Jesus para que os seus discípulos façam discípulos. Este é o assunto desse texto. Agora, o que o texto fala sobre este assunto?
Você então vai estudar o texto e vai ver tudo o que está sendo dito sobre este assunto. O texto fala que os discípulos fazem discípulos indo, batizando e ensinando. E antes que vocês que são espertos na língua grega me crucifiquem por estar colocando aqui um indo, eu sei que o id aqui, ele no texto original, ele ganha a mesma força da ordem de fazer discípulos, mas que no texto original não é uma ordem, ok? Mas ele tem força de ordem. Mas o fato é que se Jesus diz vão fazer discípulos, então o primeiro passo para fazer discípulos é ir fazer discípulos. E o texto paralelo de Marcos 16 mostra que a ordem de fazer discípulos inclui a ordem de pregar o evangelho. Então, você pode dizer que a primeira maneira de fazer discípulos é cumprindo a ordem de Jesus de ir. É isso que Jesus está dizendo. Outra coisa que também é dito aqui é que aqueles que fazem discípulos também devem batizar os discípulos. E em terceiro lugar, o texto também fala que a gente deve ensinar os discípulos. Então, o texto está falando três coisas. Ele está falando que para fazer discípulos é necessário ir, batizar e ensinar. Então, qual é o assunto do texto? Jesus está mandando fazer discípulos. E qual é o assunto? O que ele fala sobre esse assunto? Que os discípulos fazem isso se eles estão indo, batizando e ensinando, ok? Um outro exemplo, Efésios 2, 8 e 9. Então, se você tem aí a sua Bíblia, certo? Você pode fazer esse exercício. Você lê Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. E então você faz a seguinte pergunta: qual é o assunto de Efésios 2, 8 e 9? Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, nas quais ele de antemão preparou para que andássemos nela. Então esse é o texto de Efésios 2, 8 e 9. Qual é o assunto desse texto? Sobre o que Paulo está falando? Geralmente a resposta para essa pergunta é breve, irmãos. Paulo está falando que a salvação é uma obra da graça mediante a fé. É sobre isso que ele está falando. Tudo que ele está falando aqui é dentro desse assunto, que a salvação é uma obra da graça mediante a fé. Agora, o que ele fala sobre este assunto? Ele fala que a salvação é um dom, a salvação é um dom, ele diz, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então ele diz que a salvação é um dom. Em segundo lugar, ele diz que não depende de obras, né? Ele fala, é um dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então, ele diz que a salvação não depende de obras. E em terceiro lugar, que na verdade a salvação conduz a boas obras. Então, qual é o assunto? É salvação. O que ele fala sobre esse assunto? Que não é um dom, não depende de obras, e elas conduzem a boas obras. Pronto, você agora entendeu como é que você chega num texto e descobre a ideia central e os pontos. Faça essas duas perguntas, porque veja só, a resposta para a primeira pergunta vai ser a ideia central do seu sermão. E a resposta para a segunda pergunta vão ser os pontos do seu sermão. Olha só, qual o assunto de Mateus 28? Jesus ordena que seus discípulos façam discípulos. Então você pode fazer a seguinte ideia central: irmãos, com base nesse texto, eu quero ensinar a vocês que Jesus nos ordena a fazer discípulos. Ou então você pode fazer algo como: Jesus manda que a sua igreja faça discípulos. Ou então, a igreja de Jesus tem a responsabilidade de fazer discípulos.
Você pode construir a sua ideia central com as palavras que quiser, mas a ideia central é o assunto do texto. Você se pergunta qual o assunto desse texto? A sua resposta é a ideia central do seu sermão. E os pontos? É a resposta sobre o que o texto está falando. Então, Jesus nos ordena a fazer discípulos. O que Jesus fala sobre isso? Que a gente faz discípulos indo pregar o evangelho, batizando e ensinando. Então está aí a sua pregação. Irmãos, Jesus nos ordena a fazer discípulos. E eu vou mostrar a vocês aqui os 3 passos, vamos colocar assim, os 3 passos do discipulado. Os 3 passos de como fazer discípulos. Primeiro passo, indo pregar o evangelho. Segundo passo, batizando os que se converteram. Terceiro passo, ensinando a guardar as palavras de Cristo. Pronto, você tem a sua pregação, você tem o seu esboço, simplesmente fazendo essas 2 perguntas. Outro exemplo agora em Efésios. O assunto do texto é a salvação é uma obra da graça mediante a fé. Então a ideia central do seu sermão vai ser: nós precisamos entender que a nossa salvação é uma obra da graça de Deus recebida por fé. Agora, o que o texto fala sobre isso? Que a salvação é um dom, que ela não depende de obras e que elas conduzem a boas obras. Então, o que Paulo está fazendo? Paulo está explicando por que a salvação é uma obra da graça mediante a fé. Ele vai dizer que a salvação é uma obra da graça mediante a fé, primeiro, porque a salvação é um dom de Deus. Segundo, porque ela é independente de obras. E em terceiro, porque ela produz nova vida. Então, a sua pregação está aí. Qual é a ideia central do sermão? Irmãos, nessa noite, eu gostaria de enfatizar aqui que nós precisamos entender que a nossa salvação é uma obra da graça de Deus recebida por fé. E eu gostaria de mostrar a vocês, com base nesse texto, as 3 razões pelas quais a salvação é uma obra da graça de Deus recebida por fé. Em primeiro lugar, porque a salvação é um dom de Deus. Aí você explica. Em segundo lugar, porque a salvação é independente de obras. E em terceiro lugar, porque ela produz nova vida. Então você tem aqui os 3 pontos da sua pregação, ok? Então, bem-vindo aí a quem se perdeu com o horário de verão. Desculpa, irmãos. Estou me recuperando aqui de uma gripe. Então, concluindo a nossa aula, irmãos, eu gostaria de concluir, antes de abrir para as perguntas, mas eu gostaria que, em primeiro lugar, vocês comentassem aí se deu para entender bem, ok? Se existe algum aspecto que você gostaria que eu voltasse para explicar melhor, certo? Você pode até sugerir algum texto para a gente tentar trabalhar juntos aqui, ok? Mas comente aí se você entendeu ou se você quer uma ajuda, certo? Então, como eu disse a vocês, essa é a maneira mais prática de desenvolver um esboço homilético. Essa é a maneira que eu ensino no curso para os alunos, só que de uma maneira bem mais aprofundada, obviamente, porque a gente tem um módulo lá só sobre como estudar um texto, certo? Agora, ela não é a única maneira, tá bom? É bom que vocês saibam que essa não é a única maneira de você estabelecer um esboço, mas eu uso essa maneira e não utilizo outra, certo? Eu digo a vocês que eu já tenho mais de 10 anos que eu trabalho servindo a Deus com a pregação e eu nunca precisei
de um outro método de como elaborar um esboço homilético, ok? Agora, a melhor forma de você analisar um texto para responder às perguntas, aquelas perguntas, qual é o assunto desse texto e o que o texto fala sobre isso, é através de um fluxograma, ok? Porque tem textos, irmãos, que são um pouquinho mais difíceis. Por exemplo, você vai para Efésios 1. É um texto muito truncado, Efésios 1. Bendito Deus e Pai, tal, tal, tal. É um texto muito truncado. Então, como é que você tira os pontos daquele texto? Então, a melhor forma de você conseguir entender a estrutura do texto, a ideia central e os pontos, é fazendo um fluxograma, ok? E esse é o assunto da nossa próxima aula ao vivo, que eu vou marcar ainda uma boa data, mas eu vou dar uma aula ao vivo só sobre fluxograma. E eu recomendo, não perca essa aula por nada, ok? Não perca, porque o fluxograma é o melhor amigo dos pregadores, certo? Então, irmãos, vamos aqui para as perguntas. Vou aqui abrir agora para as perguntas. Então, o Diogo aqui pede para dar uma ajuda no sermão em Romanos 13, 11, versículos 11 a 14. Então, vamos aqui tentar ajudar o Diogo em Romanos 13, de 11 a 14. Eu ia usar aqui o meu iPad, mas ele acabou de pedir para atualizar. Então, deixa eu pegar aqui a minha Bíblia. Romanos, capítulo 13. Romanos 13, versículos de 11 a 14, fala lá, o dia está próximo. Então, a sua pergunta aqui deve ser, qual é o assunto do texto? Então, vamos tentar identificar qual é o assunto do texto. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Então, já está muito claro aqui qual é o assunto do texto. Já é hora de vos despertardes do sono. Então, seu papel é estudar o que Paulo está querendo dizer com isso. Veja, não prepare o esboço sem estudar o texto. Este é o assunto do texto. Paulo vai incentivar eles de despertarem do sono deles. E o que ele vai falar sobre isso? Ele vai falar que é hora de despertar do sono, porque a nossa salvação está mais perto agora, porque vai alto a noite, chegando o dia, que a gente então tem que andar dignamente, que o resultado de despertar do sono é andar dignamente, não no pecado, e também a gente deve se revestir do Senhor Jesus Cristo e não dispor para a carne. Então, note que só num olhar breve aqui, você já conseguiu identificar qual é o assunto do texto. Se pergunte isso, qual é o assunto do texto? O que Paulo está falando aqui? Qual é a ideia central aqui? Paulo está querendo incentivá-los a despertar do sono. Aí você nota que depois ele vai explicar por que despertar do sono. Versículo 12, ele diz, deixemos, pois. Então, o resultado de despertar do sono, deixemos, pois. Versículo 13, andemos dignamente. Então, outro resultado. Então, você aqui tem a ideia central, que pode ser, você vai estudar o que Paulo está querendo dizer com despertar do sono, ou seja, pode ser algo do tipo assim, nós precisamos viver alertas, ou nós precisamos estar alertas quanto à nossa vida cristã. Agora, não siga o que eu estou dizendo, estude o texto, ok? Estude o texto. Não siga o que eu estou dizendo aqui, estude o texto. Pesquise o que Paulo está querendo dizer com despertar do sono. Aparentemente é isso que ele está dizendo. Precisamos estar alerta quanto à nossa vida espiritual. Ele dá uma razão
porque a nossa salvação está perto, Jesus está perto de voltar. E ele dá dois resultados. Ele dá o resultado de deixar as obras das trevas e o resultado de andar dignamente. Um resultado negativo e um resultado positivo. Agora veja que eu agora já tenho praticamente o esboço de um sermão de Romanos 13, de 11 a 14, ok? Então você agora vai pegar a ideia central do texto e vai transformar na ideia central do seu sermão. E você vai pegar o que o texto fala sobre isso e transformar nos pontos do seu sermão. Pergunta do Tiago. Tendo uma ideia central, fazendo os pontos do sermão, como desenvolver o que será dito entre os pontos? Tiago, a técnica que eu sigo e que eu ensino para os meus alunos no curso de pregação é a chamada técnica do ECA. É estranho, mas eu sei que você não vai mais esquecer isso, certo? O que é a técnica do ECA? A sua pregação tem que ter ECA, ok? Eu sei que é estranho, mas você não vai mais esquecer. O que é o ECA? Quando você anuncia os pontos, você tem que fazer três coisas. Primeiro, você tem que explicar. Você tem que mostrar como o texto bíblico apoia aquele ponto que você está falando. Ou como aquele ponto é ensinado no texto bíblico. Você tem que expor o texto. O segundo passo é contextualizar. Você explica o texto, agora você vai mostrar como aquele texto se relaciona nos nossos dias. E em terceiro lugar, você vai aplicar. Você vai mostrar como aquilo pode ser praticado no dia a dia. Por exemplo, vamos aqui para o primeiro ponto. Nós devemos fazer discípulo. Em primeiro lugar, indo pregar o evangelho, através da pregação do evangelho. Eu vou primeiro explicar. Eu vou dizer, olha, o texto aqui começa dizendo ide fazer discípulos, e muito embora o ide aqui tenha a força de imperativo, mas você tem um texto paralelo de Marcos 16, que mostra a conotação da pregação do evangelho, que fazer discípulos começa então com a pregação do evangelho. Você vai explicar para as pessoas. E pregar o evangelho é isso, a gente precisa ir pregar o evangelho e tal e tal. Aí você vai contextualizar, você vai dizer, irmãos, nos nossos dias é uma dificuldade grande as pessoas pregarem o evangelho. Ou então você vai dizer, irmãos, ainda hoje existe a forte necessidade de pregação. Enfim, você vai mostrar como aquilo se relaciona nos dias de hoje. E em terceiro lugar, você vai aplicar. Você vai mostrar como aquilo pode ser vivido na prática. Você vai dar dicas, conselhos de como as pessoas podem aplicar aquilo nas suas vidas, como elas podem cumprir o primeiro passo do discipulado, que é a pregação do evangelho, ok? Então, a técnica que eu utilizo e que eu ensino para os meus alunos é a técnica do ECA. Eu até fiz um desafio já com alunos meus. Eu peguei, abri eu estava dando essa aula num seminário presencialmente. Então eu abri num slide, num data show, eu abri a minha pasta de pregações e eu pedi para os alunos escolherem pregações aleatórias para eu abrir e mostrar para eles. E todas as minhas pregações eu utilizo a técnica do ECA. Eu explico o ponto, eu contextualizo o ponto e eu aplico o ponto, certo? Porque isso tem enormes vantagens. E para a gente ganhar tempo é que eu não posso me focalizar muito nisso, ok? Mas muito obrigado pela pergunta. Quais são os principais pontos de venda sem ser alegórico? Miquel, eu não entendi a pergunta, irmão. Se você puder reformular, eu te agradeço. Enéas, muito obrigado, irmão, pelo feedback. E deixem o feedback aí, pessoal. Não é porque eu quero que vocês enchem minha bola, não. É que eu quero saber se vale a pena eu continuar investindo, certo? Deixem um feedback sobre a nossa plataforma. Então, eu tenho 60 dias grátis nessa plataforma. Depois de 60 dias, eu tenho que pagar. Então, eu preciso saber de vocês se
vocês gostaram desse formato, ou se uma live no Facebook, que é de graça, já seria o suficiente, ou se vale a pena a gente investir nisso daqui para dar uma melhor experiência para vocês. Valeu, Vitor. Renan, eu não pude pegar do começo, pois estava na aula de grego. Gostaria de saber se tem material para que eu pudesse voltar a pegar do começo. Renan, eu não sei se você é o Renan, aluno do nosso curso, ok? Então, fique tranquilo, esses slides aqui vão ser disponibilizados para os alunos e também essa aula vai ser colocada lá na plataforma, ok, Renan? Então, se você é aluno, não se preocupe, você vai aproveitar. Como encontrar os pontos em texto onde há um número maior de versículos? Johnny, excelente pergunta, ok? Então, esse método aqui que eu mostrei para vocês, de fazer essas duas perguntas, tanto serve para textos curtos, como foi o caso dos que eu mostrei para vocês, como ele serve também para textos maiores. Por exemplo, na última Conferência Fiel, pediram para Carson fazer um resumo do livro de Gálatas. O que Carson faz, então? Qual é o assunto do livro de Gálatas? Qual é o assunto principal da carta de Paulo aos Gálatas? E o assunto principal da carta de Paulo aos Gálatas vai ser o assunto principal da pregação dele. Então, eu não lembro qual foi, mas digamos que o assunto principal da carta de Paulo aos Gálatas é do evangelho como sendo recebido unicamente pela fé, ok? Paulo vai ensinar que a mensagem do evangelho, ela é a mensagem da salvação recebida pela fé. O que Paulo vai falar sobre isso? Então você vai analisar as sessões, você vai ver capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Então, Carson pegou ali 3 ou 4 subpontos, ou 3 ou 4 assuntos secundários que são usados por Paulo para enfatizar a ideia central do livro de Gálatas. Esses pontos, então, são os pontos da sua pregação. Pessoal, mais uma vez, desculpem aqui, eu estou gripado, certo? Cearense, viver no Rio Grande do Sul é dureza. Já é meio a quinta ou sexta vez que eu adoeço só no inverno. Então, desculpem, eu estou aqui na raça e por amor e pelo compromisso que eu marquei com vocês, ok? Mas, enfim, voltando aqui, Johnny. Agora, digamos que você vai pregar em um texto maior. Digamos que você quer, em uma pregação, pregar sobre Romanos 9. Você é aquele calvinista que adora Romanos 9, e adora no bom sentido, certo? E para onde você vai, você quer pregar em Romanos 9. Então, a sua pergunta deve ser, qual é o assunto de Romanos 9? Em Romanos 9, o apóstolo Paulo vai tratar a respeito da soberania de Deus na rejeição de Israel. Pronto, este é o assunto. Deus é soberano para trabalhar com os gentios e rejeitar os judeus. Como é que eu cheguei a essa conclusão? Estudando o texto. Você vai estudar o texto, você vai chegar a essa conclusão. Deus é soberano para, no seu plano, rejeitar os judeus e começar a trabalhar agora com ênfase nos gentios, certo? Soberania de Deus em Romanos 9. O que Paulo fala sobre isso? Então você vai dividir os blocos maiores. Do versículo tal ao versículo tal, ele vai mostrar a história da eleição de Israel, a soberania de Deus na eleição de Israel. Depois do versículo tal ao versículo tal, ele vai mostrar da soberania de Deus na escolha de quem ele quer salvar. Se ele quer rejeitar um e não a outro, Deus tem esse direito. E do versículo tal ao versículo tal, Paulo vai mostrar que Deus usou a sua soberania para os gentios, para salvar os gentios e endurecer os judeus. Então você tem um capítulo inteiro, você pega os blocos e esses blocos você tira então como cada bloco contribui para o assunto central do capítulo, ok?
Então, Rafael fala aqui que a maior dificuldade é no desenvolvimento dos pontos. Eu acho que foi a mesma pergunta do Tiago, certo, Rafael? Eu não sei se você é aluno, mas no nosso curso, a técnica que eu ensino é a técnica do ECA. Você explica o ponto, você contextualiza o ponto e você aplica. Faça isso, meu irmão, e você vai ter sossego, você não vai ter mais dificuldade. Sempre que você encontrar a ideia central e os pontos, você já sabe o que tem que fazer. Eu preciso explicar o ponto, depois eu preciso mostrar como isso daqui se relaciona nos dias de hoje, ou ilustrando, enfim. E em terceiro lugar, você precisa aplicar. João Lucas, pastor, se eu não posso detectar uma aplicação, defesa ou explicação, o que faço? Quais os sinais que indicam qual aspecto do texto? João Lucas, muito boa pergunta, João Lucas. E a resposta para essa tua pergunta é a seguinte: em alguns momentos, o texto é muito claro, fica muito óbvio que Jesus, Paulo, Pedro está aplicando ou está provando. Em outros textos não é tão claro assim, certo? E em muitos textos você pode meio que escolher o aspecto da ideia central. Em alguns textos você pode escolher que o que você vai fazer com essa ideia central é aplicar. Você vai dar aplicações com base no texto. Só que no mesmo texto você também poderia fazer explicações, ok? Então, essa é o grande entrave de nós termos apenas essa aula aqui. É porque a gente não pode lidar com vários textos, porque isso que eu ensinei para vocês cabe na Bíblia como um todo. Mas, obviamente, que certos textos são mais difíceis do que outros. Quando eu estava expondo o Evangelho de João, na igreja que eu pastoreei, em Passo Fundo, havia certos textos, e em todos os textos eu fazia isso daqui que eu ensinava para vocês. A ideia central e os pontos e a técnica do ECA. Mas havia certos textos que me batiam o desespero, porque eu olhava e dizia, meu Senhor, como é que eu vou expor isso daqui? Porque são textos muito truncados, textos complicados, onde parece que cada versículo é uma ideia central. Enfim, o meu propósito aqui é ensinar a vocês no geral, mas no dia a dia, aí você vai ter que ir lidando com cada texto. Tem a grande maioria dos textos, vocês vão ter facilidade de aplicar isso aqui que eu disse a vocês. Mas em outros textos, como você falou, pode ser que esteja difícil você detectar se o texto está aplicando, defendendo ou explicando, certo? O que você pode fazer? Você pode escolher qual desses aspectos você quer enfatizar naquele texto, certo? Mas os principais sinais que indicam qual aspecto do texto você observa, por exemplo, as conjunções. Por exemplo, o texto de Romanos, que o irmão mencionou aqui. Você tem a afirmação principal, que é para eles despertarem do sono. E logo depois, Paulo diz assim, pois... Então, claramente, ele vai estar aqui dando a razão pela qual. E depois ele diz, portanto, agora ele vai dar uma aplicação daquilo, certo? Então, fique atento ali nas conjunções, fique atento também na forma verbal, se a forma verbal é explicativa, se a forma verbal ela é comprovativa. E como eu disse antes, João Lucas, a melhor forma de você saber isso é através do fluxograma, certo? Então, não sei se você é aluno, se você é aluno, no curso a gente tem o módulo de fluxograma. Se não, eu estou aqui avisando para vocês de primeira mão, certo? Que nós estamos trabalhando para que o módulo de fluxograma que é dado no curso seja também disponibilizado para outras pessoas fazerem que não são alunos do curso como um todo. Agora, na próxima aula, ao vivo, eu vou falar só sobre fluxograma. Então, marca aí na tua agenda, se prepara aí, certo?
André Luiz, e se o meu pastor dá um tema ou assunto? Ele já dá uma ideia central. Como é o caminho a seguir? André Luiz é o mesmo. Se o seu pastor chega para você e diz assim, André, eu hoje quero que você pregue sobre casamento. Aí você se pergunta, o que a Bíblia diz sobre casamento? Certo? Isso é chamado de estudo tópico. Nós trabalhamos isso no nosso curso. A Bíblia, você descobre que em Efésios 5 a Bíblia diz isso, que em Provérbios ela diz isso e tal e tal. Então você vai para cada texto e você se pergunta, qual é o assunto desse texto e o que esse texto está dizendo, ok? Agora, se ele lhe dá um texto só, faça isso que eu lhe disse. Se ele chegar para você e dizer assim, André, eu quero que você pregue em Mateus 1, no texto do nascimento de Jesus. Qual é o assunto desse texto? O assunto desse texto é o nascimento de Jesus. Mateus está narrando o nascimento de Jesus. E o que é que ele me diz sobre esse assunto? Ele me diz que o nascimento de Jesus foi através de uma virgem, ele me diz que o nascimento de Jesus foi cumprimento de profecia, ele me diz que o nascimento de Jesus foi sobrenatural, em vários aspectos, enfim. Então você vai fazer aquilo que a gente aprendeu aqui, certo? Então, se ele lhe der um texto, se ele lhe der um tema é um pouquinho mais complicado, que a gente não tem como trabalhar aqui, certo? Mas faça isso que eu mostrei nessa aula. Como faz para colocar o corpo nos pontos? Eu já mostrei aqui a técnica do ECA, ok? Minha pergunta é, Tiago, tenho uma ideia central fazendo os pontos do sermão, como desenvolver o que será dito? É o que eu já falei para ti, Tiago, a técnica do ECA, ok? Dá para fazer pregação em cantares ou em salmos? Claro que dá, certo? Existe uma série de princípios para você pregar dos chamados livros de sabedoria, certo? Que a gente não tem como trabalhar esses princípios aqui, porque foge do escopo da nossa aula, ok, Daniel? Mas dá sim, inclusive dá para você aplicar isso que a gente aprendeu na aula. Você vai para o Salmo 1 e se pergunta qual é o assunto desse texto e o que é que o texto fala sobre este assunto, certo? Então, dá sim no livro de Cantares. Agora, livros de sabedoria, como é muita poesia, você tem que saber lidar com poesia. E aí é assunto para uma outra aula, ok? Eu posso estar fazendo uma aplicação em cada tópico e posso deixar para o final? Jean, eu não gosto de deixar as aplicações para o final. Por quê? Porque existe um princípio que é humanamente aceito, certo? Que é o seguinte: as pessoas têm dificuldade de ficar concentradas por muito tempo. E geralmente as aplicações trazem de volta a concentração das pessoas. Como as aplicações não são explicações, as pessoas meio que descansam a mente dela porque elas não estão aprendendo, não é uma explicação. Então, a aplicação é uma espécie de descanso durante a pregação para que a pessoa não se canse e continue prestando atenção, certo? Irmãos, você pode estar achando estranho isso que eu estou dizendo, mas é fato, nós pregamos para seres humanos. Temos que lidar com os desafios da comunicação humana. Por isso que eu, nas minhas pregações, procuro diluir as aplicações em cada ponto. Cada ponto tem explicação, contextualização e aplicação. Por que aplicação em cada ponto? Porque a menos que você seja um Augusto Nicodemos, que é um pregador tão brilhante que consegue segurar sua atenção até o final, e ele vai fazer 3 ou 4 aplicações finais, então eu lhe aconselho a diluir as aplicações durante o sermão, certo? Porque isso ajuda as pessoas a se concentrarem mais, ok? E também para você não fazer aplicações muito gerais, certo? Para você trabalhar as aplicações mais específicas. Irmãos, eu vou pegar aqui mais
2 ou 3 perguntas, tem muitas perguntas aqui, mas nós já estamos já é 9h17. Eu vou pegar aqui mais 3 perguntas, ok? Boa noite, como trazer esse meio de estudo, o ECA, em meio pentecostal? Não importa o meio, se é meio pentecostal, batista, presbiteriano, se você vai pregar a palavra de Deus, você vai expor o texto bíblico, ou o assunto da Bíblia, um assunto que você quer tratar na Bíblia. Se você vai expor, você vai ter uma ideia central e os pontos. E se você vai ter pontos, você precisa fazer a exposição, contextualização e aplicação dos seus pontos. Agora, deixe-me dizer, eu já preguei em algumas igrejas pentecostais, ok? E todas as igrejas pentecostais que eu já preguei, depois me agradeceram muito porque eu expliquei o texto para elas. Parece assim que é muito comum que os crentes gostem de aprender sobre a Bíblia, certo? Então, sempre explique o texto, sempre contextualize e sempre aplique, ok? Então, esse é o meu conselho para os pontos. Seria certo essa ideia central? Peguei fazendo uma comparação de Davi e Golias, sendo Jesus e o pecado, em que nós éramos Israel incapazes de fazer algo. Alain, isso aqui não é uma ideia central, certo? A ideia central é o assunto do texto. Então, qual é o assunto do texto que fala sobre Davi e Golias? Certo? Então, a ideia central seria essa, seria uma declaração do que é o assunto do texto, mas já voltado para os nossos dias. Agora, um outro alerta que eu faço aqui para ti é o seguinte: Davi e Golias, Jesus e o pecado. Não faça essa comparação, certo? Por quê? Porque essa comparação não é feita na Bíblia. O texto está lhe contando a história de Davi e Golias. E o que o texto está contando é a história de Davi, é a história do rei que seria aquele que iria antecipar o Messias, do futuro rei de Israel, e de como aquele homem era fiel a Deus, fiel à soberania, ao cuidado de Deus, mesmo antes de se fazer rei, com o rei Saul ali. Esse é o assunto, é isso que o texto está falando. Você pegar Davi e Golias e dizer Jesus e o pecado, ou você dizer Jesus e a cruz, ou o que for, você vai estar dando uma interpretação para o texto que não é a interpretação do texto, ok? Então, o meu conselho aqui é você pode pegar o livro do Roy Zuck, que é a interpretação bíblica, e ele vai lhe ajudar muito nesse quesito, ok? Oswaldo, já respondo tua pergunta sobre o curso, ok? Eu já respondo. Rafael, quanto às aulas de fluxograma, eu não sei, Rafael, se você é aluno. Se você é aluno do curso, as aulas de fluxograma, rapaz, agora que eu me atentei aqui, deixa eu acabar aqui com a apresentação. Pronto. Desculpem, pessoal. Rafael, é o seguinte, se você é aluno, as aulas de fluxograma já estão lá na plataforma. Se você não é aluno, e você quer fazer só essa matéria de fluxograma, eu creio que na semana que vem a gente já começa a disponibilizar, ok? Se não na semana que vem, mas daqui a 2 semanas. Tem alguns detalhes que ainda precisam ser acertados, tá bom? Vou pegar aqui a pergunta do Anderson. Pastor, no preparo da pregação, o pregador corre o risco de criar uma ideia homilética, sem que seja o principal assunto do texto? Sim. E, por favor, não façam isso. Não imponham a sua ideia homilética ao texto. E qual é a melhor forma de você garantir que a ideia central do seu sermão é a ideia central do texto? É você fazer a pergunta: qual o assunto deste texto? Se pergunte, o que esse texto, qual é o assunto central desse texto? Mateus capítulo 24, o sermão profético de Jesus.
Qual o assunto do texto? Jesus está respondendo os seus discípulos a respeito da sua vinda. Este é o assunto do texto. O que Jesus vai falar sobre isso? Aí ele vai falar um monte de coisa lá, mas para você garantir que a sua ideia homilética é a ideia central do texto, faça essa pergunta. É muito comum, eu recebo também de muitos alunos que eu peço para tirar a ideia homilética do texto. É muito comum que o aluno estabeleça uma ideia central na cabeça dele e então tente encontrar bases para aquilo no texto. Não, faça a pergunta: qual o assunto do texto? Essa é a garantia que você vai falar na sua pregação. A ideia central vai ser a ideia central do texto, ok? É isso mesmo, Francisco. Gálatas é sobre a salvação por obras da lei. Paulo vai falar do evangelho como sendo a salvação através unicamente da fé. Alex, eu gostaria que o senhor explicasse e fizesse parte em fluxograma. Então, espera aí, meu irmão. Fica atento lá na página da Spurgeon, que eu creio que daqui a 15 dias, mais ou menos, a gente vai ter outra aula aqui e o assunto da aula vai ser fluxograma, ok? Sidney, pastor, o esboço homilético usa muito essa ferramenta. Por exemplo, 3 características, 3 coisas, 4 coisas. Posso enfatizar o sermão direto sem usar este princípio? Qual princípio, Sidney? O princípio dos pontos? Pode, certo? Agora, eu recomendo que você afirme a quantidade, porque é mais fácil para as pessoas seguirem. É mais didático, ok? Lembre-se, a pregação é uma comunicação entre duas pessoas, entre você e as pessoas. Então você tem que prezar pela didática, como as pessoas podem entender melhor o que você está dizendo. Então utilize quantidade, quantifique, porque quantificar ajuda as pessoas a entenderem, ok? Obrigado, João, obrigado pelo feedback. Valeu, Vitor, obrigado pelo feedback aqui. Alexandre, fiz um curso de música nestas plataformas. Plataforma e o formato, ótimo. Valeu, Alexandre. Só lembrando a vocês, pessoal, que o curso de pregação, ele é numa plataforma, uma outra plataforma, são aulas gravadas e tudo. Aqui é uma extensão do curso, onde eu dou uma aula referente ao que os alunos estão aprendendo e para dar a oportunidade deles tirarem dúvidas, mas também abre oportunidade para outras pessoas, ok? É isso, irmãos. Eu não sei se tem mais alguma pergunta. Certo, Oswaldo, a próxima turma do curso online de pregação, a próxima turma abre entre janeiro e fevereiro, no final de janeiro, certo? Agora, a turma 2, que é a turma desse semestre, ela não fechou todas as vagas. A gente teve uma entrada bem menor do que teve no semestre passado, onde as pessoas ficavam insistindo para eu aumentar a quantidade de vagas, certo? Por isso, a gente está ainda recebendo matrículas nesse semestre, tá bom? Então, se você quiser entrar ainda nesse semestre, ainda é possível, certo? Para a turma atual. O nome do autor do Interpretação Bíblica é Roy Zuck, ok? Royzuck. Então é isso, meus irmãos. Tem aqui... obrigado pelo retorno de vocês. Francisco Robson, pode usar o meu número, certo? Na verdade, eu vou deixar aqui, ó. Esse é o meu número de WhatsApp, 981693222. Eu deixei aí no chat, esse é o meu número de WhatsApp. Quem tiver mais alguma dúvida sobre o curso, sobre a aula e tudo, pode me procurar lá. Esse é o número que eu realmente atendo os alunos, ok? O Adriano pergunta aqui, eu vou responder só mais 2 perguntas, certo? A primeira do Adriano: pastor, eu só prego com pontos.
se isso é um problema. Adriano, não é um problema em si, certo? No nosso curso eu tenho uma aula em que eu ensino como pregar sem ideia homilética, só com os pontos. E o que eu ensino lá é que se você vai pregar só com os pontos, utilize uma proposição. O que é uma proposição? É quando você avisa para as pessoas o seguinte, irmãos, nessa pregação eu gostaria de falar com vocês sobre 4 maneiras. E aí você vai para os seus pontos, fazendo aquilo que você aprendeu das sentenças de apoio e tudo mais, ok? Você não precisa ter uma declaração de ideia central, mas é bom que você amarre os seus pontos dentro de um assunto. E o seu assunto é declarado na proposição, certo? Então, eu não sei se você é aluno do curso, desculpe, eu não consigo identificar aqui só pelo nome, mas essa é a ideia. Se você pode pregar sim só com pontos, mas a minha dica é que você faça uma proposição antes para ajudar as pessoas a acompanharem o seu raciocínio. O que o senhor diz do livro de interpretação de D.A. Eu imagino que você está falando da exegese e suas falácias, ou dos perigos da interpretação bíblica, e eu digo, compre esse livro, ele é maravilhoso, ele é fundamental, ele é uma bênção de Deus para a igreja, ok? Então é isso, irmãos. Só para finalizar agora, o exemplo de Tiago aqui, 1, versículo 13 a 14. Quem for tentado, não desenvolvido por uma tentação, vem de Deus, pois cada um é tentado por sua própria cobiça. A ideia homilética, você não é tentado por Deus, e sim pela sua cobiça. Exatamente. Qual é o assunto central desse texto? Tiago está dizendo que a tentação vem da cobiça. E o que é que ele fala sobre isso? Ele fala que a tentação, ela vem da cobiça. Ele vai explicar como ela vem da cobiça. A cobiça seduz, concebe e depois mata. Muito bem, irmãos. Irmão, é isso aí mesmo, certo? Você pode só trabalhar melhor a ideia homilética para ficar... aliás, está bom assim, mas para não ter um contraste na ideia homilética, ok? Você pode colocar só assim, não somos tentados. Aliás, a ideia central é, precisamos saber que somos tentados pela nossa cobiça. Pronto, aí você tem uma ideia homilética boa e memorável. Então é isso, irmãos. O Alexandre pergunta aqui, eu me matriculei no domingo, está ativo como aulas, está correto? Irmão, se você se matriculou, você deve ter recebido no seu e-mail o acesso, mas, por favor, eu vou deixar aqui o meu número, certo? Mais uma vez. Esse é o meu número de WhatsApp. Me procure lá para eu lhe ajudar em qualquer dificuldade técnica do seu acesso ao curso, tá bom? Então é isso, irmãos. Eu queria agradecer a vocês novamente por terem estado aqui. Nós tivemos um nível de assistência muito bom, bem maior do que eu imaginava. Graças a Deus. Obrigado pelo feedback de vocês, obrigado pelas perguntas. E eu peço que vocês orem pelo nosso ministério. Eu realmente acredito nesse ministério, que esse ministério da Escola Charles Spurgeon tem a bênção de Deus para ajudar a vida de muitas pessoas, de muitos pregadores, ok? E isso é só o começo. Nós ainda vamos ter muitas outras aulas, ainda vamos nos encontrar muitas outras vezes, e espero contar com vocês aqui novamente, ok? Deus abençoe, até a próxima oportunidade.